Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 19 de setembro da 24ª semana do Tempo Comum. O sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 8, versículo de 4 a 9. Vamos à leitura do texto. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todos os discípulos iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear sua semente. Enquanto a semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia ali umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto é mais longo, mas eu preferi ficar só até aqui, porque depois os discípulos em casa vão perguntar a Jesus qual é o sentido desta parábola, e Jesus então explica o que significa. Mas antes eu gostaria de dizer uma palavrinha a respeito disto. Naquele tempo não se fazia as plantações como fazemos hoje, até por meio de maquinário, coisa mais sofisticada. No tempo de Jesus não era assim. O semeador ou o agricultor preparava a terra e na hora de semear a semente, ele então enchia a mão e ia jogando a semente. E aí vai caindo por tudo que é lugar. Portanto, ele já partia dali do princípio que nem toda a semente iria realmente produzir frutos, porque jogando ia cair em qualquer lugar. E aí a descrição então que Jesus faz: uma parte que cai na beira do caminho, outra que cai no meio das pedras, outra que cai no meio dos espinhos, e por último só uma que cai na terra boa, e ali então ela nasce, cresce e produz. Os discípulos em casa então perguntam a Jesus, como é que é mesmo isto? Olha a explicação que ele dá. Aquela semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas veio o diabo e a roubou do seu coração. Ou seja, aquelas pessoas que já vêm de coração fechado, aquelas pessoas que não estão disponíveis, já vêm ali, em outra ocasião Jesus até fala disso, eles já vêm ali preparados, de coração fechados, para que eu não os converta. Então essas pessoas, jamais a palavra de Deus vai ali surtir algum efeito. Pode até escutar, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. A outra parte que diz Jesus, aquelas sementes que caíram no meio das pedras, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a ouvem até com muita alegria, ficam entusiasmados no começo, mas não tem fundamento, não tem estrutura, fica por pouco tempo. Logo que vem as preocupações, ou vem talvez as dificuldades, estas pessoas desanimam e a palavra de Deus ali não surte efeito. Então é como se tivesse caído no meio das pedras. Logo que veio o sol, a planta secou e morreu. Aquela outra parte que de Jesus caiu no meio dos espinhos, ele diz o seguinte: são aqueles que ouvem a palavra, mas por um certo tempo a palavra acaba sendo sufocada pelas preocupações desta vida. Aí ele fala dos prazeres, ele fala da riqueza, fala do luxo, fala então de todas essas coisas materiais que as pessoas às vezes acabam se envolvendo. Então acaba sendo ali um terreno espinhoso, a palavra de Deus ali não surte efeito. Ela fica só por um tempo, mas as preocupações humanas, terrenas, temporais são maiores, e aí ali sufocam a palavra e ela então não dá fruto. Aí vem a última parte, esta sim, caiu no terreno bom, são aqueles que ouvem a palavra de Deus com o coração, estão abertos a ela, são bons, são generosos, são pacientes, são prudentes, são compassivos, são misericordiosos. A palavra então nasce, cresce e produz conforme a capacidade de cada um. São Lucas, o evangelista de hoje, ele até fala em 100 por 1. Os outros evangelistas usam outra determinação, dizendo o seguinte: 30, 60 e 100 por 1. Quer dizer, diante das possibilidades, das capacidades de cada um, a abertura que cada um dá a isso que recebeu de Deus, então ali a palavra vai frutificar e vai dar seu fruto conforme a capacidade e abertura de coração. Olha,
ali a porcentagem ela já está dentro daquilo do possível. Isso é bom de saber, para não ficar naquela, tem que ser 100, não, 30, 60, 100 por 1, de acordo com as capacidades de cada um. Para resumir, então a gente diria, existem pessoas que são superficiais, outras que têm medo e outras que morrem de preguiça. A palavra de Deus, nestas pessoas, nestes corações, não surte efeito algum. Mas tem outras que são realmente pessoas perseverantes, que são humanas, são justas, são simples, são dispostas, são corajosas, são destemidas, são disponíveis. Então o terreno é fértil porque ali o coração está aberto. Olha isso, meu irmão, olha isso, minha irmã. Então vamos confiar nesta última parte. Pessoa de coração aberto, coração sincero, a palavra de Deus ali entra, faz morada, frutifica e dá fruto a seu tempo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Tenha a todos um bom dia, bom fim de semana, fique com Deus.